Federal. Quero ouvir o Túlio também sobre esse voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele coloca um foco, uma ênfase justamente sobre Jair Messias Bolsonaro como líder de uma organização criminosa, que houve de fato uma individualização, mas que a atuação de Jair Messias Bolsonaro foi justamente numa espécie de um líder. Era isso que os operadores do direito estavam esperando? Esse era o entendimento lá do início, de que de fato o ex-presidente estava numa liderança, ainda que ele justifica que no 8 de janeiro ele estava nos Estados Unidos e não aqui na capital federal, Túlio? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. Boa tarde ao Mano e boa tarde à audiência da Jovem Pan. Realmente é um dia histórico hoje, né? Muito embora é um curioso caso em que a gente já sabia qual era o julgamento, nós sabemos que mexe com a República, mas é um julgamento que não termina aqui, Bruno. É um julgamento que ainda terá seus desdobramentos no campo da política, quer seja no PL da anistia, nas eleições, porque os reflexos desse julgamento serão aproveitados no campo eleitoral. Mas olhando para o julgamento em si, dentro dele, realmente, Bruno, nós já esperávamos essa situação, de que Jair Bolsonaro fosse colocado como grande mentor, como grande chefe, o idealizador maior dessa tentativa de golpe. Inclusive, nós estamos hoje já no campo do PowerPoint, né? Lembram, anos atrás, quando questionamos o PowerPoint de Deltan Dallagnol, e agora Alexandre de Moraes se vale do mesmo pretexto. Mas a questão vai ainda ser discutida sobre até onde vai a cogitação, o que Jair Bolsonaro fez foi uma conspiração, foi uma cogitação de tentativa de golpe de Estado, ou de fato ele participou dos atos executórios. E é essa ligação que, através de PowerPoint, de outras provas, que Alexandre de Moraes tenta convencer os demais pares ali no Supremo Tribunal Federal. Também gostaria da análise de vocês, Mano Ferreira e Túlio Narsa com a gente hoje, sobre a postura do ministro Fux desde o começo ali do voto de Alexandre de Moraes. Ele já colocou ali uma resistência, depois questionou a situação de outros ministros também falarem durante o voto, de que teria sido combinado anteriormente que isso não era possível. É uma narrativa que se cria, ele deve apresentar alguma surpresa no voto dele ou não? Seria mais ali uma postura para se colocar também no lugar ali de protagonista. Mano. Márcia, diria que há, sem dúvida alguma, um tensionamento entre o ministro Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes. Para além do mérito da situação, chamou muito a atenção uma espécie de contraste entre um clima mais amistoso e descontraído por parte de ministros como Flávio Dino, com direito a algumas piadinhas, inclusive no decorrer da leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, e uma impaciência do ministro Luiz Fux, que claramente mostra uma insatisfação com a forma que está sendo conduzida essa sessão, inclusive fazendo referências diretas a combinados, a um acordo que teria sido feito entre os ministros para que não houvesse apartes, né? Para que não houvesse interrupções de um ministro durante a fala do outro, com vias a tentar agilizar um pouco o processo e evitar perdas de raciocínio. Então, o ministro Luiz Fux demonstrou, sem dúvida alguma, uma impaciência com a postura dos demais ministros, criando um climão no meio da sessão. Agora, Túlio, a gente lembra que se ministro Luiz Fux votar contrário, mesmo tendo o voto vencido, ele abre um precedente ali, né, jurídico, para que os advogados peçam embargos. Queria que você explicasse melhor para a nossa audiência o que pode acontecer caso o ministro Fux vote de forma contrária e, mesmo assim, Jair Bolsonaro e os outros também podem ser condenados, mas isso pode abrir ali um precedente jurídico que não é tão simples de entender para a nossa audiência. Eu gostaria que você explicasse, por favor. Exatamente, Márcia. Nós dissemos à boca pequena, nos corredores das academias de direito, que há um Fux no fim do túnel nesse julgamento. Exatamente. Por quê? Porque o ministro Luiz Fux já demonstrou em casos anteriores que
que deve divergir do voto de Alexandre de Moraes. Em relação à dosimetria da pena, quem não se lembra do caso da Débora do Batom? Ele entendeu que a pena não deveria ser aquela. E também em relação à competência da primeira turma e do foro privilegiado. Então, essas questões devem levar a um voto divergente. Esse voto divergente vai provocar uma discussão se cabe ou não embargos infringentes ou embargos de divergência. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em caso anterior, que deveriam ter 2 votos, mas o próprio ministro Alexandre de Moraes, nesse julgamento anterior, entendeu que só um voto era capaz para abrir o embargo de divergência. Então, essa discussão, se houver esse voto divergente, e parece que haverá, deve levar forçadamente o caso para o pleno resolver uma vez mais. E aí nós teremos a possibilidade desse julgamento se estender até o ano que vem, Márcia.